Boa noite, queridos. Graça e paz. É um prazer retornar aqui para falarmos da palavra de Deus, que é algo muito saudável, excelente, muito bom. E para nós começarmos, eu quero orar. Pai bendito, santo, eterno Deus, te louvamos por este momento que Tu nos concede de estarmos estudando a Tua palavra, aprendendo, ó Pai, mais e mais, crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nós temos a liberdade de falar da Tua palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amados irmãos, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar da segunda carta de Pedro. E a segunda carta de Pedro, ela foi endereçada à igreja e indivíduos. A carta de Pedro é uma epístola que tem como origem a autoridade que Jesus concedeu aos seus apóstolos. Pedro recebeu a autoridade de Cristo, que o enviou como seu representante. Essa carta foi escrita com a autoridade divina. Isso está em oposição àqueles que hoje engrandecem a si mesmos, perdendo de vista que no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, deve ser esse servo de todos. A carta de Pedro foi destinada, e nós vamos ver no primeiro capítulo da segunda carta, verso 1, vai dizer: aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Guarda essa palavra, igualmente. E essa carta foi escrita com o propósito de preparar a igreja para enfrentar o sofrimento que se espalhava e alertar a igreja acerca dos falsos profetas. E essa não foi uma preocupação apenas de Pedro, como também do apóstolo Paulo, que escreveu para judeus e gentios. Nessa segunda carta, Pedro advertiu os crentes sobre os perigos dos falsos mestres que se infiltraram nas comunidades cristãs. Por isso, o tema da segunda carta pode ser resumido da seguinte maneira: o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Você já deve ter ouvido muitas vezes, e aqui fica uma grande lição para você.
Você não precisa saber o que é falso. Basta conhecer o que é verdadeiro. E Cristo, Ele é essa grande verdade. E por isso que Ele começa saudando. E nesse momento, há uma necessidade maior do crescimento no conhecimento de Deus. Simão Pedro era natural de Betsaida, cidade às margens do mar da Galileia, irmão de André e empresário na área de pesca. Deixou as redes para seguir a Cristo, que fez dele um pescador de homens. Pedro tornou-se o líder do grupo apostólico e seu principal porta-voz. Depois do Pentecostes, foi o grande líder da igreja de Jerusalém. As credenciais de Pedro são oferecidas: servo e apóstolo de Jesus Cristo. Depois de se identificar a seus leitores, Pedro apresenta suas credenciais. Associação de servo e apóstolo é maravilhosa. Como servo, ele demonstra sua humildade. Como apóstolo, sua autoridade. Como servo, ele está a serviço do seu Senhor. Como apóstolo, representa seu Senhor. Os destinatários da carta são mencionados no verso 1. Ele diz: aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nesta missiva, Pedro definiu seus destinatários apenas como crentes que obtiveram fé preciosa na justiça de Cristo, nosso Deus e Salvador. Ou seja, o apóstolo não estava interessado no lugar em que esses crentes habitavam, mas nos bens espirituais que os leitores tinham em comum com o apóstolo. Que bem é esse? A fé. O bem comum entre os cristãos e o apóstolo não tem origem no homem, mas em Deus. É obtida e não conquistada. É dádiva de Deus. Por isso que o escritor de Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, ele vai dizer: pois pela graça são salvos, por meio da fé. E
Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por isso que é obtida, é dádiva de Deus. Os apóstolos estão no mesmo patamar de todos os crentes em Cristo Jesus. Embora haja diferença de funções na Igreja de Deus, não há hierarquia no corpo de Cristo. E a saudação é dada no verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz era a maneira mais comum dos apóstolos saudarem os crentes. Paz flui da graça, e a graça é a fonte da paz. Graça é a raiz, e paz é o fruto. Graça é a causa, e paz é a consequência. Onde há graça, também há paz. E não há paz sem graça. A graça é o favor de Deus a pecadores indignos. E a paz é a condição daqueles que foram reconciliados com Deus. A oração de Pedro é que Deus nos envia uma quantidade cada vez maior, tanto de graça quanto de paz. Depois de saudar os crentes, Pedro começa a falar sobre a qualidade superlativa de vida que Deus concedeu a eles, em contraste com os falsos mestres. Pedro deixa claro que os recursos para uma vida piedosa não vêm do esforço humano, nem do conhecimento místico, mas da doação divina. E aí, nós vamos ver algumas verdades sobre a provisão divina. A fonte da provisão divina. Ele vai dizer, visto como, no verso 3, na parte A, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, toda a provisão para uma vida piedosa e santa vem de Deus. O poder de Deus é um reservatório inesgotável do qual jorram os recursos celestes para vivermos uma vida digna dele.
Na verdade, temos à disposição toda a suprema grandeza do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à disposição da igreja. Não precisamos viver uma vida fraca e impotente, pois todas as coisas nos são doadas a partir daquele que é onipotente. Segundo, é o propósito da provisão divina que ele vai dizer ainda, que conduzem a vida e a piedade. Deus não nos salvou no pecado, mas do pecado. Salvou-nos do pecado para a santidade. O propósito de Deus em nos alcançar com sua graça é nos levar por caminhos de vida e de piedade. A piedade tem que ver com um correto relacionamento com Deus. Um cristão não pode viver nas sombras da morte, no território nebuloso do pecado, imiscuído em práticas escandalosas. Não podemos viver na impiedade, pois dela fomos resgatados. Não podemos viver no pecado, pois dele fomos libertos. E o terceiro é a apropriação da provisão divina. Ele diz ainda, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Alguns alegam que o homem chega a Deus pelo conhecimento esotérico. Mas Pedro diz que nos apropriamos da provisão divina na medida em que conhecemos plenamente a Cristo, a revelação suprema de Deus, aquele que nos chamou para sermos herdeiros da glória no futuro e nos capacita a vivermos de forma virtuosa no presente. Aqui, queridos, nós encerramos nesta noite a nossa reflexão. E que Deus continue abençoando a sua vida. E que nós possamos ter um modo vivente, uma maneira de viver, uma maneira orientada e guiada por Cristo, em nome de Jesus. Pai bendito, a tua palavra foi ministrada e que a tua palavra possa ser ingerida e digerida para que nós possamos andar e viver em novidades de vida
É o que nós te pedimos. E já te agradecemos. Dê a todos uma boa noite. Amém, amém e amém.